Olá pessoal, ligado no podcast da Conmebol Libertadores, mais uma edição, especialmente essa gravada aqui nos estúdios Flow, prévias da final da Conmebol Libertadores 2021, de um lado Palmeiras, do outro Flamengo, em Montevidéu, estádio Centenário, encontro marcado. E para a gente esquentar essa final que vem aí, tenho aqui com o meu lado o Daniel Leon. A gente vai entrevistar hoje um personagem muito especial, com uma história muito linda na Conmebol Libertadores e que também tem história no estádio Centenário. A gente está aqui com ele, Elano, campeão da Libertadores 2011 pelo Santos, né? E também com toda a história no futebol sul-americano. Seja bem-vindo, Elano, participar aqui com a gente. É uma honra falar com você. Eu que agradeço, né? Falar de Libertadores, desses dois gigantes aí brasileiros fazendo a final, né? Nesse gigante, nesse estádio, nesse país, né? Que eu tenho um carinho muito grande. E obrigado pela oportunidade aí. Vamos bater um papo aí de Libertadores, que é esse campeonato que é tão particular assim, né? E é tão gostoso de se jogar e vamos falar um pouquinho dele. Onde você tem boas recordações, né, Elano? Primeiro de tudo, no Estádio Centenário. Já conta um pouco disso, esse palco tão histórico, né, pro futebol sul-americano. Sem dúvida. Cara, falar de Libertadores, né? O mais gostoso é falar de uma competição quando você ganha, né? E a gente tão jovem, a gente ouve falar de Libertadores, né? Um cara que tenho, assim, que vem à minha memória muito forte, falando de Libertadores, é o Luizão, né? Que ele fala onde ele passa, ele faz gol, né? Não, e ele fala, né, que a competição que ele mais gosta é a Libertadores. Né? Porque ele foi campeão com o Vasco já, na verdade. Com São Jogou Paulo. muito com o Corinthians. Ele não foi campeão, por um detalhe. Depois com o São Paulo também. E a sua característica. Brasileiro, né? com mais gols na história da Na competição, história. 27 gols, o Luizão ele artilheiro. se identifica demais com essa competição. E é uma competição muito particular, né? A gente sempre comenta, assim, a gente não vê nenhum campeão da Libertadores vencendo os seus jogos com muitos gols. Mas o Luizão também é um caso à parte, né? Eu tava pensando aqui agora, eu já lembrei no Flamengo, acho que Copa do Brasil, final. Sim. Ele faz gol em tudo que é competição. Guarani, né? Não, Guarani também, Guarani. claro. Mesma origem. Sim, mesma origem. Começaram... Mas ele faz muito gol, né? Eu não fiz tanto gol assim como ele, não. Eu fiz os meus gols. Deu muita assistência, né? Era mais de assistir. Fiz os meus golzinhos. Era mais aí, de né? assistir, Eu tenho né? 150 gols na carreira. Olha só. Sim. São números bacanas. E você Mas o Luizão por essa particularidade de Claro. gols, por os times que ele jogou e pela Libertadores, né? Que assim, que é um cara que, por exemplo, assim, é bem engraçado isso. Que o cara, ele se identifica com o estilo da competição. Isso é muito legal. Porque ele é briguento, raçudo, gosta desse tipo de uma qualidade, contato físico também, né? Eu diria assim que é uma força. Ele tem uma mistura, né? De força, garra e técnica. Sim. Eu acho que isso é muito legal, assim, né? Tanto é que eu acho que assim, ele não jogava mais porque o centroavante da época dele era muito duro, né? Sim. A competição ali era absurda. Sim. Mas a competição, a gente falar de Libertadores, né, cara? Assim, eu lembro a nossa competição, a chegada do Muricy foi importante, né? Na primeira fase nós estávamos ali por um momento difícil, né, da Libertadores, no campeonato. E a chegada do Muricy foi importante, né? O jogo contra o Colo-Colo que nós fizemos na Vila. Uhum. Eu faço um gol de falta. E assim, com a chegada do Muricy deu uma guinada, estabilizada, vamos dizer assim, né? É importante, a figura do Muricy foi importante naquela conquista, com certeza. O Elano se referindo à Libertadores de 2011, aquele conquistou junto com o Santos, e que uma eu das tava finais... pensando já, na verdade, que teve a conquista de 2002, Sim. e aí eu tava no Morumbi lá na final contra o Boca, Santos e Boca, eu tava 2003. nesse jogo. Exato, e aí então teve a conquista do Brasileiro de 2002, e aí teve a Libertadores em 2003, que vocês chegaram até a final, e talvez não fosse nem a expectativa assim, eram muito jovens os jogadores. Tô dizendo, de chegar a uma final de Libertadores. Era um time. Não, mas a expectativa talvez fosse menor por serem jovens, uma competição. Com muito respeito ao Alberto, assim, que é um amigo e nos ajudou, assim, impressionante. Mas o time de 2003 era o mesmo time com o Ricardo Oliveira de novo. Sim. Um dos grandes da história da competição, embora não tenha sido É campeão. que o time do Boca também era um gigante, né? Sim. Mas eu acho que nós perdemos a final da Libertadores pro segundo gol que nós tomamos na Bomboneira. 1-0, eu acho que 2-0 nós tivemos que se abrir demais para jogar. E aí, consequentemente, Palácio, Tevez... Mas eu tô falando isso porque você foi ganhar 8 anos depois. O que eu quero dizer? Talvez a maturidade não tenha sido fundamental. Eu sei que também eram meninos, porque também tinha o Neymar, também tinha... Eu acho que não foi nem pela maturidade. Eu acho que o que ocasionou essa derrota para o Boca em 2003 foi muito questão física também. Eu não joguei,
nenhum dos 2 jogos, que eu tive uma lesão no joelho. O Ricardo Oliveira não estava 100%. Ele estava com problema no joelho também, se eu não me engano. E tinha mais outro jogador lá, tinha 2 ou 3 que não estavam em condições físicas ideais. E a gente tem que ir pro jogo. E eu nem consegui jogar. Então isso trouxe um certo desequilíbrio, né? Sim. Que era um time que estava assim... E sem falar que nós enfrentamos um gigante, né? O time do Boca, um time... E acostumado a vencer. Ainda era o time com o Carlos Bianchi, né? Sim, É, sim, com sim. herança. O Esqueloto, Tá né? modificado um pouco daquele time que ganhou bicampeão, que é o último, inclusive, Sim. bicampeão na Comebol Libertadores. O Palmeiras pode fazer isso agora. Sim. Mas com o Riquelme, 2000, 2011, o Riquelme já não estava. Sim, 2000, isso. vem a geração com o Tevez, mas ainda o era Palácio, poderoso. né? O Palácio, o Tevez e os É. atacantes, né? E tinha a base do Boca era a base da seleção argentina. Sim. E o Tevez, A de Treinador- fato, a Bondanzieri voando era o já, goleiro. né? Treinador do Boca Juniors hoje, Batalha, volante. Schiavi do meio de ainda campo. também. Schiavi, isso. Então, era A um timaço. Bondanzieri, Schiavi, né? Sim, não, a base É. mantida ali. Era a né? base da seleção argentina, era do time do Boca. Sem dúvida. Era. E o Carlitos voando, né? O Carlito. Já tava. Tevez, ele teve uma regularidade de carreira assim, muito positiva também, né? E Libertadores, o cara era monstro, né, velho? O cara, o time do Boca. Além de saber jogar essa competição, tinha grandes atletas assim que fazia diferença, né, cara? Sim, era um... Mas foi assim, foi triste. Porque o Morumbi lotado, né? 85 mil pessoas, 80 mil Santistas e 5 do Boca. E os caras festejando, né? Ficando triste pra caramba. Mas aí veio 8 anos depois, você exato. conquistou Teve a glória. a glória né? eterna. E ele, num desses jogos, foi lá no Centenário, onde vai ser o palco da final desse ano. Eu queria que você falasse do Centenário, né? Você tem uma história lá também. Estádio marcante, né, cara? E assim, é legal ver dois gigantes do nosso futebol, né? Vendo o Palmeiras, que eu tenho um carinho muito grande, e grandes amigos que trabalham lá hoje, né? Desde funcionários, assim, até jogadores, né? E o Flamengo, por eu ter jogado também. E eu acho legal falar também, exaltar esses times pela organização, de estrutura, de instituição. Eu acho que isso Não é muito chegaram bacana. à toa de novo a uma final. E eu de acho que é Libertadores. 50% cada um. Sinceramente, assim. Não estou aqui em cima do muro, Fazendo média. fazendo média. Eu acho que são dois grandes times. Além de... São nomes e 2 grandes times. Não, mas talvez até o estilo de jogo agora, que você que é professor agora, né, mano? Até os dois, acho que até os estilos dos dois times talvez até se encaixem um pouco, né, nesse jogo de, talvez seja 50-50 mesmo, porque o Palmeiras gosta de ser atacado, gosta dessa situação de talvez defender, esperar um pouquinho mais. E o Flamengo quer ter a bola, quer ter a posse de bola. Então, eu acho que até nesse sentido o jogo fica bastante equilibrado, porque não é um time que vai estar incomodado que o outro time fique com a posse da bola 70% do tempo, entendeu? Tem que... Na verdade, é um jogo só, né? Sim. E a eficiência de você comandar qualquer um dos 2 times, ela tem que funcionar, não pode dar errado, né? Essa é a maior dificuldade do treinador. Sim. Mas assim, eu acho que o Abel, ele tem o elenco do Palmeiras hoje na mão, assim, pelo tempo, pelas conquistas, a forma, independente da forma que ele vai jogar, a gente percebe que ele tem treinado isso ao longo do tempo, né? Não, e percebe que também o grupo tá com ele, Mas né? você tá entendendo? Ele tem o conceito dele ali da forma que ele tem ganhando com os conceitos dele, do jeito que ele pensa. Isso é legal. A gente também não adianta brigar contra isso. Às vezes a gente briga com alguma situação, mas o cara vem dando resultado. Sim. Né? O Flamengo vem tendo o resultado da forma que é. O Renato chegou há pouco tempo, mas também tem a sua forma de ataque, a sua forma de jogar, que é a característica do Flamengo. Né? Então, acho que tudo é o tempo para o E treinador. é ofensivo, continua Esse é o sendo tempo, ofensivo. ganhar ou perder faz parte, mas eu acho que assim, vai ser um grande jogo. São 2 times que têm grandes atletas, né? Jogadores que fazem a diferença. E assim, eu espero que seja um grande jogo aí, porque é um grande palco, né, cara? Montevidéu aí é um estádio histórico, né? Lembra ainda do recebimento? Porque esse isso recebimento que eu ia- histórico. É isso que eu ia dizer também, né? Essa semana a gente esteve fazendo Media Day no Palmeiras e o Piquerez é um jogador uruguaio que está jogando hoje no Palmeiras, vem do Peñarol, e ele estava lá como torcedor e lembra dos jogadores, vocês, né, no caso, estarem lá do Santos e terem dado declarações que realmente aquilo era muito emocionante. Você lembra ainda daquela... Tem uma história muito, muito bacana, assim, né? Nós chegamos no vestiário e o estádio tomado, assim, a torcida
torcida do Penharol é linda a festa que eles fazem, né? E aí, no vestiário, na janela, eu tô parado vendo a torcida, de dentro do vestiário, vendo a torcida do Penharol. E aí tá o Arouca e o Neymar vem do meu lado, assim, meu lado e do Arouca. E aí o Neymar para, a gente fica conversando assim, aí eu brinco com ele, tá com medo? Pro Neymar, né? Eu era o capitão do time naquele momento. Que o Dracena estava suspenso e não jogou a primeira final. O Edu jogou aqui em São Paulo. E eu brinquei com ele. Eu e o Arouca, né? Vamos tá com medo, velho? Toca a bola pra gente. Brincando, né? O moleque voando, né, cara? O moleque voando, né? Uma brincadeira que eu fiz com ele ali pra poder deixar ele um pouco mais... E a reação dele? E a reação dele foi bem engraçada, assim, né? Me deu um tapa assim e falou, hoje eu vou dar caneta, vou deitar. Então, assim, não esperava outra coisa. Nada mais Neymar, né? Nada personalidade mais Neymar, absurda. Personalidade dele. Cara, mas era um espetáculo, assim, surreal, assim. Foi bem bonito, assim, a gente vê o torcedor adversário. E eu vou lembrar uma cena que nos trouxe a conquista da Libertadores. Olha. O gol do Penharol, que o Bandeirinha na frente do Aguirre, que era o treinador do Penharol. Diego Aguirre, hoje treinador do Internacional. Diego Aguirre era o treinador do Penharol. O Bandeirinha dá o impedimento na frente do banco do Penharol. Que eu acho que o cara cabeceou, atrás ajeitando pro outro chutar, o cara dribla na direita do Santos, o cara traz pra dentro e chuta a bola cruzada. E o cara sai de trás do Léo e dá um carrinho. Nós ficamos sem reação, porque pra gente tinha sido gol. O Bandeira levanta a bandeira. Eu lembro até hoje a cena do Aguirre e o banco do Penharol. Impressionante. Ou maluco, né? Eu olhava no meio da confusão, eu só via a bandeirinha balançando assim. E o cara não abaixou a bandeira. Aí fomos ver depois. Assertivo o impedimento. Estava impedido. Sim. Mas no momento, ninguém de nós vimos que estava impedido. Mas o Bandeira foi muito bom. Foi certo. Sem dúvida. Fez o certo. Não, é isso que eu tô falando. Né? Não sei se ele foi só corajoso, mas maluco também. Mas eu falo porque realmente... se ele não dá, não tinha como reclamar. Porque da forma que foi tão rápido, cara, ele foi muito assim... O cara foi muito preciso. Bom. Muito preciso na decisão. E assim, ali foi 0-0. Nós tivemos chance de ter feito gols também, né? Sim. O Zé teve oportunidade. Sim. Assim, foi um jogo que... O Penharol, né? 2 linhas de 4-4-2 ali, fechado, os caras sabem fazer isso. E aqui no Pacaembu, a volta, nós conseguimos fazer um gol, né? No primeiro tempo, que deu um certo alívio também. Golaço do Neymar, né? A jogada do Arouca com o Ganso, né? Aí o gol do Neymar, então dá um certo alívio, assim. Porque Libertadores, quando vai passando o tempo, os gols do sai. Não, foi começo do segundo tempo. Segundo tempo, Começo do segundo tempo, comecinho ali. Depois, isso, primeiro gol. tempo foi... E aí no finzinho, quem é? Danilo, acho que faz. Danilo de esquerda. Primeiro tempo tem uma falta sua que você bate, o goleiro vai buscar. Bem pegou esquinadinho bem ali. Chute no canto do goleiro. Goleiro. Nós tivemos 2, 3 bolas paradas. A cabeçada do Durval, que o Durval cabeceia pra fora, sobe sozinho, dentro da pequena área. Sim. Teve uns 2, 3 lances assim pra gente fazer o gol no primeiro tempo e não fizemos. E Libertadores é perigoso, né? Esses times são perigosos. Final, esses times são perigosos. Já tá um pouco mais. Esses times sabem jogar essa competição. Aí a gente fala de um grande treinador, né? Fala de um grande time. O Márcio estava falando até aqui antes, é uma pena que a gente não tenha mais tanta participação dos times uruguaios de maneira decisiva, tal. A última realmente, que a gente vai falar com a Elana agora, a última que a gente lembra e marcante. Aí eu falei, hoje em dia os times uruguaios têm que se contentar com, por exemplo, o Nico Lopes, que estava lá no Nacional e eliminou o Corinthians, tal. Vira uma glória, porque é o máximo que eles têm conseguido, passar de oitavas, quartas. Mas quando chega num momento igual vocês, por isso que ele fala do centenário, revive tudo. É um pouco igual o Independente quando chegou na final da Sul-Americana contra o Flamengo. Sim. É uma camisa, é o rei de Copa. Ganhou tanto. Peraí, agora vamos... os torcedores do Independente foram mais longe, o clube e tal. A maneira como se entrava no campo antes, aquele de mão dada indo até a torcida e levantando. Os caras fizeram questão de fazer isso para não entrar. Fogos, né? Questão entendeu? De fogos, então, são detalhes que você vai vendo que a pressão... A torcida do Santos lá nesse jogo aí tomou pedrada até dizer chega. Pra caramba. Foi pedrada. Libertadores é difícil, né? Você joga fora assim, né, cara? Que nem me lembro contra o Cerro Porteño. Nós fomos jogar lá. Cara, nós tivemos que colocar a torcedor do Santos dentro do vestiário para cuidar do cara. O cara tava todo tomando pedrada, né?
O Cerro deu também. uma arrumada, mas assim. no Cerro, os jogos com o Cerro lá no Paraguai eram bem complicados. Fora, assim. muita confusão. Vocês jogaram duas vezes? Duas vezes. Ou seja, no final foram na 4 segunda vezes, foi a né, confusão na verdade, grande, então, na porque- segunda. Na segunda nós descemos do aquecimento, os torcedores correndo, nós tivemos que colocar os caras dentro do vestiário, pô. A gente puxava o cara pra dentro do vestiário, antes do jogo. Lá no estádio, ainda era no Defensores del Chaco, Sim. eles tinham uma mania de fazer isso, né? De fazer aquela coisa que acontecia sempre. Né? Vamos falar como se também, como se Não. nunca teve no Brasil. Óbvio que Sim, tinha no Brasil sim, também. sim. Mas tinha muito no Maracanã, no Morumbi, aquela coisa antiga que o cara mijava em algum saco, alguma coisa e jogava na cabeça dos outros mesmo. Então, Sim. lá muito se fazia isso, sempre se fez muito uma pressão, até que às vezes você não entende, mas quando você tá vendo, você tá entrando em campo, tá tomando um saco de mijo na cabeça. É que você não- Libertadores tem as suas particularidades, né? Libertadores, se jogar fora de casa é muito difícil, né? Porque a gente tá falando, porque vem de jogar no Brasil também, cada time tinha suas... Não estou dizendo deslealdade, Claro. mas assim, a gente tinha que ter Mãe, esse Pressão. as lado... malícias que tinha. Tinha que ali. ter, para ganhar, tem que ter esse lado também. Porra, não jogar com os caras aqui que os caras gostam e que os caras não gostam. E com a gente, os caras sabem, se vinha só para jogar, ia perder. Ia pegar o São Paulo, ia pegar o Palmeiras, ia pegar o Flamengo, o Santos, ia pegar os times que jogam Libertadores por muito tempo, eles sabem. E sabe que o Se brasileiro vir de- também se desconcentra Cara, se com mais vir de facilidade. igual para né? igual, eles não vão, não ia ganhar. Eles sabem disso. E vai de igual para Você se igual. irritava de verdade? Eles com os cara? vinham para confusão. Catinho. Mas você se É. irritava de verdade lá Não, dentro do cara, campo? Você porque falava, onde que "Pô, eu deixa os caras me aprendi? provocar. Como eu aprendi? Quando eu estava na seleção. Eu fui para a seleção e eu fiquei 6 anos e meio de seleção. E eu enfrentava muito Argentina, Uruguai e Paraguai. Cada seleção tem a sua particularidade. Por exemplo, a Argentina, eles entram para brigar. Brigar que eu digo. Catimba, inteligente, eles são inteligentes. Não são briguentos, eles são inteligentes. Eles conseguem conduzir o jogo de uma forma que se você entrar no jogo deles, você perde Sim, o jogo e Sim, perde a cabeça. jogador. sem dúvida. Aí eu lembro até hoje o Gilberto Silva. Gilberto Silva, aquela serenidade dele, aquele cara... Aí tinha o Melo do lado, o oposto. Eu, Kaká, que é tranquilo também, o Robinho de boa e Luiz Fabiano. E Luiz. E o Então, Luiz. assim, esse Ou seja, mix para aí. dar uma equilibrada, coloca Então, o Luiz Fabiano. aí tinha o Juan, Lúcio, Contrastes. Gilberto e o Maicon. Gilberto, lateral esquerdo. Não, é que na Copa jogou, acho que Não, Michel, estou né? falando desse jogo esse específico. E aí, Boa. dos jogos contra a Argentina. Sim. Aí tinha o Maicon, também era tranquilo, mas com uma personalidade forte. Então tinha assim, tipo assim, mudava muito uma personalidade da outra. Eu lembro que o Gilberto Silva e o Juan, por exemplo, que era um cara referência assim pra gente, né? Ele falou assim, rapaziada, a Argentina, por exemplo, nós não vamos brigar, nós vamos jogar. Se tiver que dividir, divide. Se tiver que chegar, chega. Deu briga, nós não vamos separar. Porque nós não queremos confusão. Vai ficar o que arrumou confusão, vai ficar. Sozinho. Então ninguém briga, beleza? Beleza, e vamos jogar. Então dava confusão, o cara ia pra cima de um, o cara que você saía andando. Os caras não entendiam. Tanto é que nós ganhamos de 3-0 da Argentina. Em Londres, E é isso que eu ia falar. ganhamos 3-0 talvez seu em melhor Rosário. jogo com a camisa da seleção brasileira, Não, não? eu discordo. Meu melhor jogo contra Não, o eu tô perguntando, por isso que eu tô falando. Não, Não, sei se é. meu É modo que de esse é um ver. jogo que eu lembro Não, marcante. o meu com modo de 2 ver, o gols. melhor jogo meu com a seleção foi o jogo contra Portugal. Que nós perdemos, que era o time do Filipão. 2-0. Aquele golaço que você faz, que você bate... Fora Portugal. Foi em Brasília. Foi contra Portugal esse Em jogo. Brasília. Entendeu? Então, essa particularidade dos times da Libertadores, eu aprendi com os caras da seleção. Por exemplo, assim, a Argentina não vai brigar, velho. Deu confusão, sai fora. A Argentina. Então, tanto é que a gente ia jogar, não tinha confusão. Os caras queriam brigar, a gente saía. Então, é bem legal isso. E aí você acaba confundindo. E aí até eu porque o comecei a cara jogar quer Libertadores. Aí eu trazia isso. Aí a experiência também de outros jogadores dentro do clube, né? O Dracena, por exemplo. Tinha o Edu, tinha o Durval. O cara líder, silencioso, mas que chega a porrada. Né? Difícil é fazer ele falar, né? Ele falava pra caramba com a gente. Então, assim, aí tinha as personalidades. Então você tem que aprender, porque senão os caras são malandros, né, cara? É um Paraguai. jogo psicológico, né, que acaba complicando. O Uruguai. De que maneira o título da Libertadores te marcou, ele? Em todo o contexto, assim. Eu ganhar a Libertadores depois de 42 anos pelo Santos também foi, assim, surreal, né?
Eu ganhei o título de brasileiro depois de 18 e ganhei a Libertadores depois de 42. Que privilégio. Privilégio e olhar assim pro torcedor, né? E assim, quando eu cheguei no Santos, a música que a gente mais ouvia, né? Pelé parou, o Santos acabou. Né? A gente fala, cara, mas temos que mudar isso aí. Aí nós ganhamos o brasileiro. E aí depois o foco nosso era o Libertadores. Aí perdemos em 2003. Entendeu? Então isso ficou. E graças a Deus consegui retornar em 2011. Aí ganhamos o Campeonato Paulista. Eu não tinha ganho o Campeonato Paulista. Eu ganhei o Campeonato Paulista e na sequência ganhei a Libertadores. Então aí a Libertadores em si foi basicamente assim. Eu acho que missão cumprida no Santos. Confesso pra você que eu consegui entender. Eu falei, puta, missão cumprida. Mas depois de 2 brasileiros, sei lá quantos paulistas, 4. Tal, 4. Você acha que talvez não ficaria assim... o Elano já fez uma... Pô, os caras não ganhavam o brasileiro. Quanto tempo vocês não ganhavam o brasileiro? Ganhou em 2002. 2002, 2004. Não tinha ganhado ainda nem como Campeonato Brasileiro. Sim. Nós ganhamos, tinha ganhado a Taça Brasil. Nós ganhamos o último, né, de pontos de mata-mata. Sim. Né? E ganhou o primeiro... o segundo, porque em 2003 quem ganhou foi o Cruzeiro. É verdade. Então, já estava marcado na disputa história. Mas a Libertadores a gente não tinha ganho, né? Eu não tinha ganho a Libertadores. E a glória eterna, né? Como é que se refere aos jogadores? Você sente assim? O Mar Blanco, eu me sinto lisonjeado, né? Por fazer parte... Porque, assim, você ganhar é muito difícil. Você ganhar um paulista, que todo mundo acha que é mais simples. O tempo que o Santos fazia que não ganhava. Exatamente. Né? O Santos. Eu demorei quantos anos para ganhar um paulista? Muito tempo. Né? E ganhar uma Libertadores era algo que eu planejava, que eu sonhava. Por quê? Porque é um marco muito positivo na história de um atleta. Lógico que marca o clube, marca tudo, mas para o cara que ganha também, né, é muito legal. Que nem você vai para uma final agora, Palmeiras e Flamengo. Eu vou lá ver o jogo. Eu tô lá e tô imaginando e vivendo aquilo ali. Puta, eu ganhei isso aqui. Aí o time que ganhar, eu vou olhar pro cara e vou falar, puta, hoje eu olho pro treinador. Sim. Confesso. Hoje eu olho pro treinador que ganhar e eu falo, nossa, aquele cara tá feliz e fico sonhando como ele. Só que eu fico também me colocando no lugar do que perde. Eu falo, puta, a noite desse cara vai ser dura. Sim. Sabe uma coisa que eu fico pensando, que a gente costuma dizer, né, que a Libertadores é uma competição à parte, pela maneira como ela é jogada, por essa rivalidade que a gente acabou de falar com os sul-americanos, que é sempre pegado, né? Os caras, eles gostam de jogar assim, não é só contra os brasileiros. Entre eles sempre jogaram assim, eles gostam desse tipo de competição. E agora você é técnico. Aí eu fico me perguntando, tem alguma coisa que o técnico faça ou diga que seja diferente de por exemplo, um clássico? Você já jogou inúmeros clássicos e o clássico é pegado. Tem alguma coisa que é muito diferente ou seria só um pouco essa mística mesmo por ser uma competição continental? Ou quando chega num jogo desse, você acha que, pô, você agora que é professor, você vai falar, pô, esse jogo aqui tem que chegar mais duro mesmo, não, as divididas vão... Muda o estilo do jogo realmente? Eu acho que pela força dos dois clubes e pelo grau de trabalho e de conceito dos dois treinadores, esses caras já vêm treinando há algum tempo como executar esse momento. Porque quando a gente inicia um trabalho, a gente sonha com a final. Então, você cria um processo. Né? No meio desse processo, você acerta e erra, que é natural. Quando chega nesse nível, pelo nível do Abel, nível do Renato, né? O Abel tem menos experiência que o Renato de Libertadores, se a gente for ver. Só que o Abel tem mais tempo com o grupo que ele tem na mão do que o Renato. Então, assim, são as particularidades de cada treinador. E eu acredito que eles já têm um formato, assim, de como jogar, de como ser mais ou ser menos. É muito do jogador. Lógico, o treinador tem ali a sua palavra, mas eu acho que a motivação desses dois times, ela é gigante. Porque se trata de uma única final. E o Flamengo ganhando, já ganhou, e sabe o que isso representa. E sabe o que representa o que perde. O Palmeiras é a mesma coisa. Ele sabe o que representa ganhar, mas sabe o que representa perder. Então esse cara vai estar num nível de adrenalina, num nível de disposição absurda para um desses dois times vencerem. Então acho que o treinador, nesse momento, ele entra mais como peça de... Ao contrário. Calma, exato. Calma. Para botar por aqui ou por aqui. Emoções, aqui segura, aqui vai.
O primeiro momento, nós não podemos, vai acontecer isso. Ah, passou 30 minutos, 0-0, mais ou menos, empatou. Então, assim, basicamente, o treinador, eu entendo assim, né? Que a gente vai ter, começando a ter um pouco da leitura daquilo que possa vir a acontecer de jogo, de bom e de ruim, para você não ser pego de surpresa. Agora, mas os dois treinadores têm uma experiência vasta, assim, né? Dos dois grupos da competição. Então, acho que, assim, as coisas vão ser... Não tem como ser diferente, né? Ser resolvida dentro do campo. Eu Elano, começando agora a sua carreira de treinador, né? Depois de uma trajetória vitoriosíssima no futebol, inclusive ganhando a Conmebol Libertadores, eu fiquei curioso para saber, Elano, dentro do teu estilo que você está desenvolvendo aí de treinador, né? Que cada um tem o seu, as suas... você seria o comandante do Flamengo ou do Palmeiras nessa final? Por questão de estilo, me entenda. O teu estilo de jogo que você pretende pôr nas tuas equipes, o que se assemelha mais a nessa final de Montevideo? Cara, eu como treinador, se você me der qualquer uma das duas, com todo respeito ao Abel e ao Renato, que são dois treinadores, mas eu acho que assim, é muito característica dos treinadores que jogarem como jogam. Eu acho que o Palmeiras, ele consegue jogar igual o Flamengo. O Flamengo consegue jogar igual o Palmeiras. Porque quando a gente fala de jogar de bons times, vai assim, da forma que você treina e executa o dia a dia. O conceito, o treinamento, a forma que você vai encarar o seu ano de competições. O Abel tem a cara dele, eu acho que isso é positivo. A gente vai falar um pouco da Europa. A gente pega o time, o Solskjaer, tá pressionado. Mas você Sempre. pega, mas você pega o United, tem a cara dele. Sim. Porque ele tem um tempo de trabalho, né? E você pega o Klopp, que hoje para mim é um treinador que eu vejo o jogo dele toda vez que eu estou na minha casa, eu procuro ver alguma coisa. Porque eu acho que o time dele é equilibrado em todos os setores. Eu acho que é bem legal. Não que os outros não sejam, mas o Klopp... Aí você pega o Abel. O Abel, ele tem o estilo dele. É o estilo que dá resultado. O Renato, ele deu resultado, assim. Ele ganhou com o Grêmio. E ele, sim, com o tempo, também ele está dando resultado com o Flamengo, apesar do pouco tempo, né? Então, assim, eu não consigo, assim... Eu acho que trabalhar com um time bom, você consegue formar, com o tempo de trabalho, você consegue executar essas formas táticas ofensivas. Porque, assim, não tem como você falar só ser ofensivo ou só ser defensivo. Sem a bola, você tem que ser defensivo, porque você precisa roubar a bola. Só depende qual o setor do campo que você vai roubar a bola, né? Se você tem jogadores com características que você consiga roubar a bola no campo de ataque, melhor, porque você está mais próximo do gol. Mas se você consegue ter jogadores que conseguem abaixar as linhas, roubar a bola e conseguir chegar rápido no gol, por que não ser executado, melhor, se isso dá resultado? Claro. Então, assim, essa forma, minha forma como treinador, no Brasil é o seguinte: no Brasil o clube te contrata, você trabalha com os jogadores que tem, você tem que se adaptar a isso. Europa não. Na Europa você monta o time do teu jeito. Até porque você tem mais tempo para fazer. E o Abel vem dando resultado, por quê? Porque ele está mais tempo no Palmeiras. Sim. Então ele tira um, tira outro, coloca um e coloca outro. A conduta tática do time é sempre a mesma. E ele já sabe também o que cada peça faz. Exatamente. Conhece melhor, né? Exatamente. Antes, quando a gente falou, vamos gravar com o Elano, tal, Libertadores e tal. Aí eu falei para um amigo, desculpa, que é o Gustavo Lotti. E ele, por acaso, ele estava como treinador e ele está começando agora. E ele tinha passado um tempo na Ferroviária. Ele falou, passei uma semana tal acompanhando os treinos lá do Elano e tal. E aí ele falou, é uma pena, porque você vê como é que é o futebol, né? Caiu, o time fez a melhor campanha, uma das melhores campanhas. Não sei se foi a melhor inteira, porque eu lembro que a Portuguesa também fez uma boa campanha no grupo e tal. E aí chega lá, eu tô falando isso porque você disse, é um jogo único a final da Libertadores. Então, às vezes é muito duro, ainda mais, como você falou, às vezes queria estar na pele, mas às vezes como técnico, quando perde... Não recupera, né? Como não é que recupera, é pro técnico? A única é ali e acabou. Como é que é para um técnico igual você, que acabou de passar? Tá lá fazendo uma campanha, vai bem na campanha, não sei o que, de repente você chega num mata-mata, acaba indo para pênaltis, ou então um jogo único, e pode ir tudo por água abaixo por causa de penalidades. Vou ser bem sincero, assim, eu fiz a melhor campanha da história da Série D. Eu fiquei 11 jogos sem sofrer gol na Série D. Você pega a entrevista do Lisca aí faz 20 dias, eu acho, ele deu uma entrevista. A competição mais dura que tem no Brasil é a Série D.
E exatamente porque vai para mata-mata, né? Se continuasse São por pontos 3 corridos... mata-mata. E o que acontece? O que eu acho que é desumano. Eu perdi um jogo, que foi a estreia. Eu não tive nenhuma vantagem de empate. E o time, com todo respeito ao Atlético Cearense que conseguiu acesso, e respeito muito isso, ele não deu um chute-gol o jogo inteiro. Eu chutei, cabeceei, bola na trave, o cara tira, faz parte do jogo. Não estou aqui reclamando, não estou brigando contra a regra. Só que a regra favorece o antijogo. Porque os caras jogam para empatar, para ir para os pênaltis, para ver o que dá. Claro, claro. E, consequentemente, ele foi para os pênaltis. O meu time teve os pênaltis nos pés para fazer e classificar. Perdeu. Assim, de números, assim, eu acho que vai passar um bom tempo para alguém alcançar isso. Para ficar 20 rodadas sem perder numa Série D, é muito difícil. Agora, a questão de clube é uma tristeza muito grande, porque muda o patamar do clube. Claro, e a Ferroviária está É investindo para subir um clube de que patamar, tem uma né? estrutura que contava muito com isso. Claro. Né? A cidade contava com isso. O clube precisa disso. Agora, quando a gente fala de futebol, não tem justiça. A regra foi feita assim. Eu confesso para você que eu fiquei triste no momento, mas eu não consigo achar explicação dentro do trabalho para eu me lamentar. Não, olhando, Entendeu? eu, quando ele falou, eu fui olhar novamente, olhando, você só fala... São 20 jogos. Excelente trabalho, São ponto. 20, são Não tem 21 jogos. São 21 jogos. E eu não fui favorecido nem no empate. Então, a regra mostra o que para mim? Que ela favorece o antijogo. O cara vai para um jogo em casa, conseguiu empatar 1-1, ela vai para o jogo fora, que ela sabe que, Que o 0 a 0 fica ali, leva pra- 0-0 vai para os pênaltis, conseguiu alcançar isso aí, que o futebol faz parte disso. Então, assim, eu fico muito triste pelo clube, porque o clube muda de patamar e é importante para o clube. Agora, de números, eu não consigo achar explicação. O que mais que a gente precisa fazer para conseguir o acesso? E aí você vê o quanto, na verdade... Porque nós tivemos o pênalti Sim. nos pés para marcar e ganhar. E a final é bem isso. Né? São coisas que a gente... O jogo memorável, assim, quando a gente fala toda essa tragédia, a gente lembra do Milan e Liverpool. 3-0 na final da Champions, o Liverpool empata e ganha. Converso com o Kaká até hoje, ele fala sobre isso. Istambul, ele fala até o hoje. Shevchenko ainda perdeu um gol no... Entendeu? Então último são segundo, coisas né? que são finais que, meu, Sim. tá sujeito a acontecer um monte de coisa. E nessa final, viu, Elano? Uma equipe possível, se não for aos pênaltis, que aí o empate mantém-se aí as séries invictas, mas uma equipe quebrará do outro, caso não aconteça o empate, porque o Flamengo tem a maior sequência invicta da história, são 17 jogos já em sequência, a maior sequência invicta. E o Palmeiras tem a maior sequência como visitante da história. Ele não vai ser... Na regra, ele vai ser mandante, mas assim, vai estar jogando fora do seu domínio, não perde a 15 jogos fora do seu domínio. Também essas rachas aí que acabam interferindo um pouco, como é que a mentalidade do jogador vai dar mais confiança, não dá mais pressão? Como você faz a tua leitura? Na verdade, assim, né? São números importantes, né? Cada um se apega aí nesse momento, cada um se apega onde acha que vai dar certo. E não dá para descartar, né? É por isso que a gente fala aqui, a gente tá falando de Palmeiras e Flamengo. A gente fala hoje, né? Os dois times mais ricos que nós temos no Brasil, no país hoje. Nós temos aí, eu acho que, mais organizados, sem dívida, vamos dizer assim. Sim. Né? E você pega o nome dos jogadores, individualizados cada um, a potência que esses caras são. Até a gente dá para brigar entre esses dois times aí, até no nome das bases. Os reservas do Flamengo, que é da base, e os reservas do Palmeiras. Aí dá dois times bons. Que também estão dominando a base agora nos últimos anos. Uma molecada boa mesmo. Exatamente. Muita Então, gente assim, cara, tem os números, mas é um caso à parte. O jogo é um caso à parte. Não sei, não consigo te afirmar não, viu, cara? Mas, assim, a preparação dos dois tá sendo feita. Eu não tenho dúvida que a final, ela dá uma atrapalhada na sequência do brasileiro desses dois times. Porque muito foco, muita cabeça lá, não tem como tirar da cabeça, né? É muito importante, né, cara? Você consegue dar uma... E não tem como não Você falar consegue que... dar uma desvinculada em algum momento, né? Mas a importância dessa conquista, né, para os dois, eu não posso afirmar, né? Longe de mim ter que afirmar isso. Mas tá mais fácil um dos dois ganhar a Libertadores do que ganhar o Campeonato Brasileiro.
Isso é uma realidade. Porque faltam 90 minutos. É, né? não, mas e é- os dois têm um peso também em comum, que vem campeões, são o Palmeiras é o atual Sim, campeão, sim, então sim, o grupo sim. tem a possibilidade desse bicampeonato que não acontece há 20 anos. E a mesma geração do Flamengo de 2019 está aí também prestes a escrever mais um capítulo, Sem botar dúvida. essa outra estrela. Vocês tiveram uma possibilidade assim, né? Sim, Porque chegaram às semifinais em 2012. sim. Né? Teve essa expectativa de poder repetir a geração do Pelé, né? Que foi Sem dúvida. bicampeonato. Como é que foi naquele momento? Porque você vai querer. Porque quando você ganha e você retoma a competição, você, ainda mais com o mesmo time, as coisas acontecem naturalmente. Você vê o Flamengo, as coisas aconteceram naturalmente. E tá na final de novo, né? E a gente criou a expectativa. Só que nós enfrentamos um time também que nós perdemos pro campeão. Encaixado, né? Também. É um time Encaixado. bom, né? Bem treinado, um time organizado, um time Sim. bom. Que acontece. Semifinal brasileira, como que Isso, vai ser a final brasileira, agora? os dois se conhecem muito. Em uma bola, nós perdemos o jogo na Vila e empatamos no Pacaembu. Então o detalhe da Libertadores é esse. Para você saiu atrás, qualquer vantagem, ela é muito Você importante. vê como esse gol que você falou lá do Peñarol, Opa! lá no Centenário, é a Poderia mesma ter feito coisa. O gol do Opa, Emerson faz. lá na Vila Belmiro fez uma Qualquer diferença vantagem na gigantesca. Libertadores, por menor que seja, ela conta demais. Então você pega historicamente, vocês podem me ajudar. Historicamente, eu não me lembro uma final com mais de 3 gols. O São Paulo e Atlético São Paranaense, Paulo, Atlético 4 a 1. Paranaense, Mas que ano isso? 4x0, 2005. Ó, nós estamos falando, nós estamos em 2021. Difícil. Aí, 93, São Paulo, jogo de ida, Sim, 5x1 na Universidade Católica. Isso aí eu lembro. Mas também assim, muito bom. Muito gol. nós estamos falando em Só o 20 São anos. Paulo mesmo. Nós estamos falando em 20 anos, em Sim, duas sim, situações. sem dúvida. Então, o que mostra os números da competição? Eu, por exemplo, quando eu montei o time para a Série D, eu busquei os números. Por isso que é importante as particularidades. O que faz um time subir? Primeira e segunda bola. Por que eu tomei pouco gol? Porque eu busquei esses números, consequentemente. Aí, a fatalidade... Desenvolve melhor, Elano, pra quem tá Desen- vendo. Primeira e o- segunda bola. A primeira bola é a bola alçada, tiro de meta. A bola alçada, por exemplo, tem muita bola longa. Então, o meu time tem que rebater a primeira bola para tirar da área. E, consequentemente, não só tirar a primeira bola, como pegar a segunda bola. dá Para não sobra. ter esse retorno para dentro da área. Sim. Então, primeira e segunda bola, os números são altos. Todos os times que subiram tem que ter esses números bem baixos. E, basicamente, eu tive em 20 jogos, eu tomei 8 gols. Tá, mas como é que se trabalha a segunda bola, principalmente? Pra recuperar? Tem que ter uma... No mesmo tempo que você... Porque, assim, os campos não favorecem o jogo. É isso que eu tava pensando. Como Entendeu? é Série D, o campo é tão ruim, o cara, consequentemente, dá muito mais chutão, dá muito Não, mais você, cruzamento da área não, mas também, você né? não precisa pressionar com muita gente. Você pressiona com três jogadores, no máximo 4, e, consequentemente, eu jogava uma linha de 3 zagueiros. Né? Então, eu tinha uma linha de 3 zagueiros que rebatia, 3 jogadores de bola alta boa, o volante. Então, eu tinha 4. Cara de primeira e segunda bola. E aí, os laterais, basicamente, então eu tinha 4, 5, 6 caras para a segunda bola. Na verdade, eu tinha um cara para atacar a bola e, consequentemente, o restante para esperar a segunda bola. Para poder jogar. Né? Não adianta só ganhar isso e não jogar. E é isso. Então, são números. Aí você pega a Libertadores, tem os números particulares da Libertadores. Você pega o Brasileiro, tem os números exato, não tem exato de tudo que acontece, mas tem as suas Mas te dá uma particularidades. base, te dá uma base. Onde a Isso é estatística bacana. acaba auxiliando o trabalho do técnico. Exatamente. Você conduz assim para você montar um time, entendeu? Claro que você está no seu começo de carreira ainda como treinador, tem muita coisa pela frente, mas você já pensa, vai fazer companhia pro Renato? Porque o Renato até agora é o único que conseguiu ganhar a Libertadores como jogador e como treinador. Você tem essa possibilidade, já ganhou como jogador. Por que não? Colocar aí como... Estamos trabalhando para isso, como né? objetivo aí. Não, tem objetivo. Acho que os bons exemplos estão aí para ser seguido, né? Ele tá precisando dessa companhia aí, senão ele fica muito, marrento. A gente teve com ele aí recente também, o homem... Não, mas é o estilo dele, com né, razão, Renato? né? O Renato é Porque mérito, né? ele é o maior vencedor. Sim. Ele é o maior vencedor entre os brasileiros. Eu fui jogador do Renato no maior número Grêmio, de né? jogos. Eu fui jogador do Renato no Grêmio. Renato boa gente, um cara... resenha. Cara bom, cara É o tem que os seus é méritos mesmo, assim, nas conquistas, revelou muita gente, né? Arthur, o Cebolinha, sabe? Então fez boas situações aí. E também no Flamengo tem feito boa campanha, as derrotas acontecem, como tá falando, faz parte. E assim, por que não, né? Zidane também, um cara que eu acompanhei, que foi um atleta, né?
Eles foram melhor que eu, como atleta, né? O Zidane um pouquinho só, né? Não, muito mais. É muito. E o Zidane também foi campeão da Champions como jogador e também como treinador. Mas eu tive um monte assim também, igual o Zidane, joguei do lado ali, mas a bola chegava, né? O Gaúcho, por exemplo, Kaká. Jogou com inclusive jogou Neymar. com um que vai estar nessa final. Você jogou com o Felipe Melo, que é um dos finalistas. O Melo. Como é que foi a parceria com ele, a relação com ele? Então, o Melo, nesses jogos assim, o Melo cresce em todos os sentidos, né? Liderança em jogo. É um cara que tem coragem de executar num jogo desse porte o que ele faz num jogo normal, o Melo. É por isso que por isso que o cara é grande, né? O cara é grande porque nesse jogo assim ele se impõe. Se coloca como capitão mesmo. Então, assim, eu respeito muito o Melo. O Flamengo também tem os caras desse, né? Mas o Melo, ele... É o que eu falei, é briga de gigante, cara. Briga de gigante. Agora, do Renato aí. Cara, eu tô brigando pra isso, né, cara? Tô lutando pra isso, pra se tornar... Pra mim, que a minha carreira seja igual a deles, né? Porque são coisas boas, né? Passo a passo, né? Acabamos de falar É que ele tá precisando dessa companhia aí, né? Ser o único. Eu confesso pra você que eu tô preparado, viu, cara? Tô aí, assim, meu trabalho é passo, né? Acho que eu gosto sempre de construir as coisas, né? Não preciso ficar dando passo grande para depois ter alguma dificuldade e voltar. Eu acho que tem que começar devagar mesmo e, né? Construir assim como está sendo, para chegar nesse nível de uma forma bem estruturada, bem com o staff pronto, com todo o trabalho alinhado. Porque a gente sabe, esse nível aí não é simples, né? Tem jogador, tudo é maravilhoso, o time é bom, o clube é bom, os jogadores são bons, mas você tem que ter a linguagem, tem que ter o entendimento, tem que ter a execução e tem que ter o entendimento, né? Não é um entendimento meu, é um entendimento meu para com os jogadores. O entendimento para com a diretoria, o entendimento não adianta você falar que ninguém tá captando para com o torcedor. Então existe toda essa conexão. E eu confesso para você que eu já vivi tudo isso. Estou vivendo agora como treinador, que também isso que eu estou te falando é o que eu estou vivenciando. E que eu acho que eu tenho capacidade sim de chegar nesse nível. Mas eu acho que é importante eu transitar um pouco nessas divisões, essas situações que eu estou vivendo. Porque eu acho que é assim que a gente consegue chegar no nível desses caras que são exemplos aí do nosso futebol. Você me fez pensar numa coisa, né? Assim, em vários momentos, eu até estava comentando com o Márcio antes, em vários momentos eu estive em jogos que você estava presente, vários deles da seleção brasileira, como, por exemplo, eu estava na Copa América 2011, teve a Copa América 2007, teve a Copa do Mundo, que eu fui em todos os jogos também, da Copa do Mundo lá na África e tal. E aí, quando você falou isso, eu jogava com o Ronaldinho, jogava com o Kaká. Cara, você já parou para pensar assim, quantos jogadores dessa quase da mesma, um pouquinho antes, não tiveram, assim, a mesma chance que você teve de jogar uma Copa do Mundo, de ser titular numa Copa América, de ganhar uma Copa América. Pô, a gente tem o Alex, o Djalminha, caras que jogavam no meio e que não conseguiram chegar a uma Copa do Mundo. Como que você se sente, tendo companheiros que realmente... Melhor do mundo, não era qualquer companheiro, né? Não, esses caras eu joguei com o Alex, né? Sim. Eu joguei com o Alex na seleção também. 2007 também, eu acho. Não, 2007 ele não eu fui em 2003. 2003. Eu fui naquela... Minha primeira convocação é em 2003, né? Com 21 anos, eu estava no Santos, né? E assim, esses caras, cara, eles são assim... Se a gente fala de 10 no nosso país, né? A gente vai falar de Alex, Djalminha, não tem como. Djalminha é da minha geração, em 95 cheguei no Guarani. Djalminha, Amoroso Luizão, Fábio Augusto, né? Eu lembro toda, eu era gandula dessa galera. Sim. Né? Então, assim, esses caras, eles são, assim... o Alex é referência em todos os times que ele jogou. Curitiba, Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe. Deus lá, né? É uma estátua, tem tudo. Então, assim, eu acho que é muito do momento. Né? Tinha o Rivaldo. A competição desses caras era absurda. Não que eu não tivesse competição. Claro. Né? Só que a minha função era diferente da deles. Né? A minha função, por exemplo, vamos dizer que era o que o Kleberson fez na final da Copa do Mundo. Eu era aquele cara, aquela coadjuvante, vamos dizer assim, coadjuvante eficiente. Que
que o Kleberson foi campeão do mundo, Sem dúvida. que eu não tive a possibilidade de ser campeão do mundo, mas tive a possibilidade de trabalhar. 94 era um papel do Mazinho. Do mais ou menos Mazinho, isso. exatamente. Terceiro homem de meio Sim, ali. sim. É a mesma coisa. Como eles não tiveram a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, eu tive a possibilidade de jogar a Copa do Mundo e não ganhar a Copa do Mundo. Fazendo a mesma coisa. Sim. Entendeu? Então são oportunidades, assim, são momentos do futebol, são momentos daquilo que vivem, né? Agora, não desmerece em nada, né, a carreira desses caras, né? Assim, são gigantes aí do futebol. E eu fico feliz, assim, por ter alcançado isso, né? Porque Claro. são números, que nem eu estou falando para você agora, o meu objetivo é construir uma carreira como treinador e chegar em todas essas situações positivas e, consequentemente, eu quero trabalhar na seleção brasileira futuramente, preparar para isso. Esse é o meu objetivo. Assim como eu sonhei como eu era atleta. Eu sonho. Sonhar é possível. Claro. Eu tenho que construir isso, né? E é basicamente o que eu vivi como jogador. É aquilo que eu estou falando. Só que como treinador você tem que ter todas essas situações alinhadas, né? Você tem que estar com o seu staff, é aquilo que complementa aquilo que você pensa. Não é ter staff por ter. Eu tenho que ter pessoas que alinham aquilo, que estejam alinhados comigo naquilo que eu penso para o trabalho. Aí, consequentemente, a relação imprensa, a relação torcedora, a relação clube, a relação jogadores. E conseguir passar todo o meu conceito de trabalho e tudo aquilo que eu acredito de futebol para os meus jogadores. E aí tem a execução. Por isso que eu admiro os treinadores. Por isso que eu consigo, assim, respeito cada um nas suas particularidades, porque o cara conseguir ganhar, ele tem que passar as suas ideias. É muito mais difícil do que executar. Quando eu executava, era muito mais fácil do que agora eu passar. Não estou passando... O treinador, ele passa para mim só. Agora, eu como treinador, eu tenho que passar para 30 caras. Não é É fácil. outro E eu trabalho. tenho mais milhões fora querendo que tem que entender o que eu estou fazendo. É difícil. E quando não ganha, no Brasil não se entende. Mesmo que queira, mas não entende, porque perdeu, porque é a paixão. E a gente, Sim. treinador, tem que entender isso. Fatalmente, Abel Ferreira e Renato, um dos dois que vão, né, um dos dois sairá de Montevidéu derrotado, vai receber críticas, que é uma cultura, mesmo sendo campeões recentes e com toda a história, certeza. sabe disso. Santos campeão em 2011 tinha muito bastidor legal. Vamos trazer um pouquinho para a rapaziada. Conta uma história boa de bastidor do Neymar, campeão da Libertadores, daquele grupo. Pô, tinha Zé Love, era um grupo cheio, recheado de história. Ganso, né? Cara, o dia que os caras... O problema não, né? A confusão maior era a concentração. Concentração era complicado. Os caras pegavam os carros o carro dos caras. O Léo tinha um Mini Cooper. Os caras colocavam o carro do Léo, velho, lá no meio do campo do CT. O Léo levantava de manhã, o carro tava no meio do campo. Cara, eram coisas. Ficava bravo ou não, Léo? Pô, tá louco. Quando eu cheguei no Santos, eu tinha o meu quarto, né? Porque a concentração a gente concentrava lá no CT. E sempre que eu saía, eu largava a porta encostada. E eu voltei, cara. Meu quarto alagado. O Neymar e o Ganso. Eles não sabiam que o quarto era meu. Eles acharam que o quarto era de alguém e ligaram a torneira e ligaram o chuveiro. Era de um mais juvenil. Era juvenil. E eu era mais velho, né? Tinha retornado pro Santos. Chavinha, com uma história. Aí eu já sabendo, fui lá no quarto deles. Bati. Aí eu falei, mano, abre a porta. Ele falou, caraca, velho, o quarto era seu? Falei, vocês vão lá secar o quarto. Senão vai dar confusão. Aí eu peguei o extintor, falei, eu não vou fazer o extintor que vai sujar, que a tia vai ter que limpar. Você já quando abrisse a porta, já meteu o extintorado. Aí eu falei pros dois, falei, ó, deu na porta, eles não abriram a porta. Falei, ó, vou fazer o seguinte, vocês vão lá secar o quarto, ou eu vou murchar o pneu do carro de vocês e vou pichar o carro de vocês. Ou vocês vão secar o quarto. Deu papo. Você deu papo. Eu falei, ó, eu tô saindo, eu vou lá pra baixo. Poucas. Resolve aí, que se você não resolver quando vocês voltarem... Aí secaram, poucas. eu não sei quem secou. Mas Eu tava fui assim. pra academia, fui lá pra sauna, que tinha o vestiário lá, ligava a sauna pra gente fazer. Aí voltei. Aí o quarto tava seco. Eu não sei quem secou, mas tava seco. Lembra em que momento foi isso? Aí? Nós fazia. Essa confusão era todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Cara, assim, nosso time era... O Santos, não posso afirmar, porque dos times Flamengo e Grêmio que eu trabalhei, eu posso falar com propriedade.
nenhum time tem o ambiente do Santos. Não sei hoje, mas o meu time, assim, o time que eu joguei, não tinha um ambiente assim. Chega uma hora que o treinador, por exemplo, tinha que pedir, gente, calma um pouco, tá demais. Muricy, com fama de ranzinza. Só que, não, o Muricy de boa. O Muricy entendia, só que também a gente sabia até onde podia ir com o Muricy, né? Claro. A gente, até aqui dá pra ir, senão o professor vai ficar bravo. Né, às vezes a gente queira comer lanche à noite. Professor, a gente não quer ir pro lanche. Famosas essas histórias. A gente não quer ir pro lanche. A gente não quer lanche à noite. A gente quer comer aí um lanche. Manda um motoboy vir trazer um lanche pra nós. A gente queria jogar, ficava jogando cacheta, time inteiro, uma galera jogando e um fast food. A gente quer um lanche. Lanche de rua, a gente quer comer um lanche. Pô, mas se vocês passarem mal, não, a gente tem onde comprar. Não, tá bom, então pede. Aí o gerente, o cara que trabalhava com a gente, ia buscar o lanche pra nós. Só não podia avisar a nutricionista. Não, não tinha como ela falar não. Não, é aquela hora que tem que mas- liberar, que senão Então, você... sabe? Então, essas Claro. coisas. Assim, a gente tinha o Santos molecada. O É isso que eu ia percentual de falar. gordura não Os passava de meninos da 9. Vila, né? Então, Neymar esse moleque- sequinho voando, começo de carreira. Mas tem uma história legal, né? Que na época do Robinho, quando você entrava com ele era o William, o centroavante, Sim. né? Só que o Robinho, pô, acordava meio-dia, jogava 4 horas e acabava com o jogo, né? O William entrava 10 minutos, dava cãibra. Os caras ninguém entendia. Só que o Robinho dormia 4 horas da manhã. Eu não conseguia dormir cedo. Esses caras não dormem cedo. Sim. Sabe? É cultural, assim, sabe? Às vezes... Então, assim, tem essas particularidades do Santos que é muito individual, assim, sabe? Concentração mesmo nossa era jogar cacheta e às vezes E aquilo comer o marcou lanche. muito, né, Elano? Marcou É. muito a campanha de 2011, né? É. Aquilo tudo. Ah, Toda essa 2011, brincadeira. O aí, título da Libertadores. voltando, Zé né, Love, Com que a era chegada do Muricy, você lembra que o Neymar botou a máscara lá? máscara. Que nós fomos... Na Vila Belmiro. Ficou suspenso eu, o Neymar e o Zé Love. Aí foi pro jogo do Cerro, decisivo jogo lá no Uruguai, no Paraguai, Então, que foi o gol do Danilo e o Michael Leite. Michael Leite. O Michael Leite acabou com o jogo. Não, mas o Ganso e o eu ia Michael falar, Leite e é isso que eu ia Danilo. falar, o Ganso esse jogo Ganso jogou também muito. jogou Não, muito. mas Ele o tava Michael- com o joelho meio zoado. Não, acho, mas né? o Tava- Ganso sempre jogou aquilo ali. Agora o Michael Leite acabou com o jogo. Ali, se a gente empata, nós estamos fora da Salvou. Libertadores. Foi 2-0, um golaço do Danilo. A máscara contra o Colo-Colo, né? A máscara contra o O Colo-Colo. Neymar faz um gol de cobertura Sim. Cobertura. e depois coloca a máscara. Coloca a máscara, uma confusão do caramba. Porque Né? sempre teve essa reverência. Ô, Elano, o Neymar recebe críticas muito por diversas razões do público, mas quem conviveu com ele e que formou o grupo com ele, de modo geral, é só elogios a ele. E eu queria te ouvir sobre isso. Queria que você dissesse a primeira tua experiência com ele, dividir um pouco, e essa antítese, esse paradoxo dele de fora ainda ser razão de muitas críticas também, principalmente Cara, aqui no Brasil. Cara, eu jamais na minha vida vou falar mal dele. Eu não concordo com algumas coisas que ele faz, que eu acho que são coisas que às vezes dá para ser contornada de uma forma mais tranquila. Mas eu acho que, assim, cara, o moleque, ele é assim a vida inteira. Eu trabalhei com ele no Santos aí, que ele tinha 19 anos, 18, 19 anos. Ele era assim. Ele era irreverente, ele andava com roupa colorida, ele arrumava o cabelo, ele mudava o cabelo, ele trocava de chuteira. Ele Cara, apareceu já de moicano, na verdade. Pro cara, grande ele, público ele já assim, apareceu de sabe? moicano. E ele né? não faz isso pra Não é que ele- Sabe o que eu acho uma coisa do Neymar? Ele não faz isso pra afrontar ninguém. É uma coisa particular dele. E as pessoas que não veem isso com bom agrado. E ele não tem culpa. Ele Né, não... Eu acho que também tem um choque de geração aí Não, também. um tudo pouco. bem, mas Porque assim, hoje a nova geração... independente qual o da problema geração, dele nós ter temos uma- que hoje o que a gente não faz é se colocar no lugar da outra pessoa. Empatia, né? Sim. Entendeu? A gente tem empatia. O Neymar é meu amigo. Eu concentrei com o cara. Eu dividi quarto, eu dividi situações de tristeza desse moleque. Eu posso dizer que ele é meu amigo, Claro. entendeu? O que ele faz fora do campo, acho que não deve ser julgado pela crônica esportiva. Eu acho que ele tem que ser analisado o que ele não faz dentro do campo. É só isso. A crítica ele vai ter, as coisas fora do campo, pela mídia não esportiva, pela outra que vive disso, que também tem direito de falar e aí Claro. cabe dele aceitar ou não. Por ele ser famoso como ele é. Exatamente, que a repercussão que ele faz é tudo maior. Ser uma estrela. É isso que ele tem que ter um entendimento, que é isso que eu falo pra ele. Agora, como pessoa, cara, não tem como quem conhece o Neymar não gostar dele. Eu nunca vi o Neymar deixar de atender um moleque, eu nunca vi ele de atender, dar o toque pra alguém, eu nunca vi ele deixar de
de viver uma situação que aparece ali, a questão de menino, a questão de fã, a questão, sabe? Assim, eu convivi com ele de perto. Então eu não tenho nada para falar dele negativamente. Acho que assim, aquilo que eu fiz de errado, eu paguei por isso. Aquilo que ele faz de errado, ou ele fez de errado, ou ele vem a fazer, ele sabe quais são as consequências. Claro. Agora, como pessoa, eu particularmente, eu gosto dele, defendo ele, porque é meu amigo. E respeito também. Eu não sou um cara que fala o mal dele, eu vou ponto o dedo e vou postar em coisa de rede social. Eu não vou postar nada em rede social, não vou brigar com ninguém em rede social. Ele é meu amigo, ponto. E ele sabe disso. Se ele precisar de mim, eu estou na minha casa. E isso eu falo para ele, falo pro pai dele, sou amigo deles e gosto deles, ponto. Agora, esse cara é um monstro, velho. Joga demais. Esse cara é um monstro, o que esse cara faz de jogo, que faz de campo. Sabe? A gente viu aí o último jogo da seleção, coisa maravilhosa, que apareceu um menino aí que tem tudo para ser como ele, o Rafinha, que o que aconteceu nada mais nada menos que o Rafinha veio para a seleção brasileira, o Rafinha desafogou ele. E olha a partida que ele fez. É só isso que o meu análise agora. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. O meu análise agora, como jogador de seleção brasileira, como ex-atleta. Eu fui um coadjuvante minha vida inteira. Eu tinha os estrelas do meu time. Só que eu tinha que estudar os suportes para esses caras. Quantas vezes os caras não estão bem? Eu ia lá e fazia alguma coisinha para ajudar. Então, às vezes, o Neymar, a pressão da seleção é tudo para ele. Só que tem mais 25 caras por trás ali, que também merece ser cobrado por isso. Antes era mais dividida essa pressão. Era mais dividido. Mas hoje, se tratando de seleção brasileira, a divisão tem que ser igual. A divisão tem que ser igual, porque não é só ele que perde. Claro. É todo mundo que perde. Quando ganha, todo mundo ganha. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tô dando um exemplo, assim, só, né? Por exemplo, o Rafinha foi pro jogo do Uruguai. O moleque, a bola caía nele. Se não vai 2 lá, ele passa. Aí começou a fazer o quê? Começou a dividir. Ficou um pro Neymar, um pro Rafinha. O que eles fizeram com o jogo? Destruíram o jogo. Claro. Entendeu? Então, eu particularmente, coisa... assim, eu sou fã do Neymar, sou amigo dele mesmo. E assim, respeito demais, porque ele é um fenômeno. Ele é nível do Cristiano Ronaldo e Messi para mim. A gente recebendo o Elano hoje, campeão da Comebol Libertadores, aqui no podcast da Comebol Libertadores, gravado diretamente dos estúdios do Flow. Elano, pra gente encerrar, como é que foi aquela noite? Acabou o jogo no Pacaembu, Santos 2, Peñarol 1, Santos campeão da Libertadores. Como é que foi aquela noite? Eu sei que ela foi longa, né? Depois vocês foram para Santos fazer toda aquela festa, esse elenco todo irreverente, foi comemorar merecidamente, né? Relembra um pouco da noite da glória eterna, a tua. Pô, primeiro o campeão. Você sai para receber o troféu, quem que tá ali de terno vermelho? O rei. Um tal de Edson. Né? O rei, né? Você jogar num clube, você conquistar uma Libertadores depois de 42 anos, ver o maior responsável por toda aquela história, eu acho que aquilo ali diz tudo que foi a conquista. Mexeu muito com vocês, né? Demais, demais. E, consequentemente, depois descer, né? A gente é legal porque para a estrada, para a serra, para Santos, entra na vila lotada. Bandeira, e tudo coisa. isso, né? A gente fica revivendo isso. Que horas foi dormir, hein? Nem foi dormir, né, Márcio? Dormir, velho. Que dormir. Não, e a gente vinha da sequência do Campeonato Paulista. Sequência. O Léo levou a taça para casa, né? O Léo. Levou a taça para casa. O Zangado. Vocês se permitiram. Daniel, sua última pergunta pro Elano pra gente. Não, eu acho que a gente basicamente já falamos de muita coisa aí. Eu até quero desejar sorte aí na carreira de treinador. Porque, como eu disse, ainda fui ver mais a fundo ainda a campanha da Ferroviária. Fiquei triste igual você, pô. Porque eu já acho meio injusto que um campeonato, que é um campeonato brasileiro, não estamos falando, é um campeonato brasileiro, termine, né, numa disputa de pênaltis ali, depois de fazer uma campanha longa. Então, basicamente, é desejar muita sorte. Aí, quem sabe, hein, Márcio, daqui a pouco a gente faça um podcast desse aqui com o Elano, técnico de um clube brasileiro, disputando uma Copa Libertadores da América. A gente sempre fala, né? Só perde quem desiste, né? A vida do esportista é isso. Não deu, vamos recomeçar agora pro Paulista, montando já e trabalhando. Eu agradeço vocês aí pelo espaço e seguimos aí com a vida de treinador, que é o que eu escolhi. Estou feliz por isso. Obrigado. É isso, Elano. A gente que agradece, é sempre muito bom
né? Tá com pessoas que fizeram tanta história e você tem uma história especial com a Conmebol Libertadores. Quando a gente está diante de um campeão, é sempre muito legal. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um podcast da Conmebol Libertadores, gravado aqui no Estúdios Flow. E a gente volta a qualquer momento com mais uma edição. Antes dessa final, Flamengo e Palmeiras, dia 27 de novembro, no Estádio Centenário em Montevidéu. Até mais.